Paz do Senhor a todos, boa noite. Livro de 1 Reis, capítulo 11. Vamos ler aí do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinham 700 mulheres princesas, e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera, e acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: pois que houve isto em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi teu pai. Da mão de teu filho rasgarei, porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a tua palavra, pedimos a tua graça e a tua misericórdia, Senhor. Pai, nós repreendemos todo o mal, tudo aquilo que não vem do Senhor, tudo aquilo que vem atrapalhar o teu culto, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Não perca a presença de Deus por nada. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Ele está sempre pronto a nos perdoar quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo e nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Deus, Ele está sempre pronto a nos perdoar. Salomão, o texto fala aqui que 2 vezes ele teve uma visão de Deus, por 2 vezes, né? Quando ele nasceu e o profeta apresentou ele, Davi falou para Davi: chama ele de Gededias, amado do Senhor. Ele viu o Shekinah de Deus por 2 vezes. Quando Davi queria construir o templo, Deus falou: não vai ser construído por você, porque da sua mão você derramou sangue, mas será da mão do seu filho. E Salomão, quando ele vai inaugurar o templo, os sacerdotes não conseguem entrar no templo. A presença de Deus era muito grande, e Salomão viu a presença de Deus. Ele era amado de Deus, né? Ele construiu o templo, ele andou na presença de Deus, mas na sua velhice, como diz o texto aqui, ele perdeu o Shekinah de Deus, ele perdeu a presença de Deus. Então é possível, irmãos. Paulo fala lá em Coríntios, né? Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então nós não devemos de nos orgulhar da nossa posição hoje.
porque a gente pode cair amanhã. É uma pequena rachadura que derruba um grande edifício, amém? Lembra daquele, quando estavam fazendo a linha amarela na Zona Sul, os engenheiros falaram que depois que aconteceu o acidente, aqueles grandes túneis que o Tatuzão ia, eles tinham rachaduras, e eles mandavam colocar cimento nas rachaduras. Aí chegou um tempo que não teve jeito, aí caiu aquelas rachaduras, ruiu, e caminhões foram engolidos, muita gente morreu ali, mas começou aonde? Uma pequena rachadura. Da mesma forma, gente, da mesma forma, Salomão, um homem que caminhou na presença de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que viu a presença de Deus, viu o Shekinah de Deus, um homem que tinha uma promessa, né? A gente pega a história de Salomão, é tremenda, né? Quando Deus aparece para ele numa dessas vezes, fala: olha, me pede tudo, me pede todas as riquezas do mundo que eu vou te dar. Ele fala: Senhor, eu quero sabedoria. Olha que pedido, né? Já pensou o gênio da lâmpada aparecendo para você? Pede o que você quiser. Aí você fala: vou pedir uma mansão, vou pedir carro, vou pedir dinheiro. Aí Salomão: não, eu quero sabedoria. Olha, aí Deus falou: opa, você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e ainda vou te dar a riqueza que você não me pediu, né? Salomão foi o rei mais rico, né? Quando você assiste aí o Indiana Jones, a caça do tesouro da Minas do rei Salomão, então um dos reis mais ricos que a terra já viu, e um dos reis mais sábios, né? As pessoas vinham de todas as partes para aprender com Salomão. Lembra quando a mulher trouxe lá o menino, né? E falou que o filho era dela. Duas mulheres, né? Tiveram filhos no mesmo dia, elas moravam juntos. Uma delas dormiu sobre o menino morreu. Aí ela pegou lá uma delas, trocou o menino, que daqui estava vivo, e pegou o que estava vivo. E foi a Salomão e falou para Salomão, né? Olha, rei, esse filho aqui é meu. E Salomão, e o outro que morreu é dela. E ficaram aquela discussão: não, é meu, é meu, é meu. Salomão pegou uma espada e falou: traz o menino aqui, eu vou partir ele ao meio e vou dar uma banda para cada um, como diz lá no Nordeste, né? E a mulher falou, uma delas falou assim: não precisa matar a criança, pode dar a criança para ela. Aí Salomão: essa é a verdadeira mãe, porque a outra não se importou. Quando ele falou que ia cortar ao meio, ela falou: não, tá bom, né? É justo essa medida. Ela não se importou com a morte da criança. Mas a outra, que era a mãe verdadeira, falou: se é para perder meu filho, eu prefiro que ele viva com ela. E Salomão falou: essa é a verdadeira mãe, então dá o filho para essa, e a outra será castigada. Olha a sabedoria desse homem, é um homem sábio, mas o texto diz que na sua velhice, né, ele foi pervertido. E você tem perdido a presença de Deus, irmãos, na sua caminhada, né? Esse texto aqui, ele nos mostra 3 cuidados que nós devemos tomar para nós não cairmos nos mesmos erros de Salomão, né? Um rei, né? Um homem cheio de Deus. A gente não chega nem aos pés dele, né? O nome dele está na Bíblia, o nosso não, né? O nosso está no livro da vida, amém? O meu e o seu está no livro da vida. Mas Salomão está na história da Bíblia. Foi um homem escolhido por Deus a dedo. E mesmo assim, né, esse homem cai, né? Quanto mais nós. Então Deus deixou aqui, o Espírito Santo deixou aqui escrito essa história para que a gente hoje tivesse cuidado, para que a gente não perca a presença de Deus por nada. E o primeiro cuidado está aí no versículo 1 e 2 aí, ó. Versículo 1 e 2. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, né? E isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor.
Primeiro cuidado para a gente não perder a presença de Deus. Primeiro cuidado para a gente não perder o Shekinah de Deus. Na nossa caminhada, até a vinda de Jesus, ou até no dia que Deus levar a gente. O primeiro cuidado não seja desobediente como Salomão foi. A desobediência, irmãos, é uma rachadurazinha. Ah, não, mas é só uma mentirinha, né? Eu vou enganar meu pai e minha mãe. E Deus falou para ele, lá em Deuteronômio 17. Olha o que Deus falou para ele, lá em Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, no verso 16 a 20, diz assim: porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para si multiplicarão mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro, o que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei, este estatuto, para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, e ele, seus filhos, no meio de Israel. Primeiro cuidado, desobediência, irmãos. Cuidado com isso. Não multiplique para si cavalos. O que é que Deus estava falando para ele? O cavalo significa força, né? Significa exércitos. Não dependa da sua própria força. O que é que Deus está dizendo? Para ele e para a gente, dependa de Deus, né? Quando a gente está no controle das coisas, a gente não precisa de Deus, não é? Lembra que eu falei para os irmãos, quando eu trabalhava no Morumbi, morava em Guaianazes, chegava 1h da manhã em casa, eu vinha orando, chegava 1h, eu vinha orando: Senhor, manda um anjo, manda um anjo. Uma vez 2 bandidos lá vinham na minha direção, eles saíram correndo, não sei o que eles viram, mas uma vez eu cheguei em casa, tinha um anjo sentado lá, né? E Deus falou, ele falava assim: está entregue. Eu fui trabalhar no Shopping Penha, chegava em casa 10h da noite, eu já não orava mais, eu dependia dos meus cavalos. Eu multipliquei para mim cavalo, multipliquei para mim confiança em mim mesmo. Eu não precisava mais de Deus. 1h da manhã, 1h30 da manhã, com medo, né? Senhor, manda um anjo ao ladrão, Senhor, olha o saqueador, o bandido. E Deus mandou. Eu estava lá, quando eu vou abrir o portão, aquela imagem de branco, assim, 3 metros de altura. Mas quando eu não orava mais, quando eu não dependia mais de Deus, 10h da noite, me assaltaram 2 moleques. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei isso. Deus falou: e aí? Eu falei: Senhor, me perdoa. Não multiplique para você cavalos, não multiplique mulheres. Foi o caso de Salomão, elas perverteram, né? Quantos meninos da igreja saíram da presença de Deus por causa de mulheres, né? O menino está firme, da mesma sorte as meninas também. Isso vale para as mulheres também. Está forte na presença de Deus, no ministério, começa a namorar, principalmente um menino ou uma menina que não é da igreja, cai. Batata isso. Elas pervertem o coração. E eu já vi muitos falando isso. Não, pastor, eu vou converter ela. Ou eu vou converter ele, né? Eu vou trazer ele para a igreja. Aí quando você vê, ela ou ele está no mundo. Olha o alerta que Deus deu para Salomão. Não multiplique para vocês mulheres, né? 1000 mulheres. Tudo política que Salomão fazia. Politicamente, né? Ele teve 700
300 esposas, 700 concubinas, esposa, 1000 mulheres, né? Multiplicou para si ouro, prata, riqueza, né? Não preciso de Deus, né? Quantas pessoas a gente vê aí que fala, não preciso de Deus, eu tenho dinheiro, né? Tem dinheiro, né? Já ouvi muitas pessoas falar isso, pessoas que tiveram tudo, né? Algumas pessoas que acompanharam os últimos dias de Frank Sinatra, fala que ele morreu numa das fazendas dele, e ele falava para as pessoas assim: olha, tá tudo escuro, tá tudo escuro, né? Eu não vejo nenhuma luz. Ele experimentou todos os prazeres que se pode imaginar, rico, bonito, né? Era um cara jovem, né? Mas quantos relatos a gente tem de crente quando está partindo e fala: olha, eu estou vendo Jesus vir me buscar, eu estou vendo uma luz, olha, a luz brilha, né? Lembra da menininha que eu contei a semana passada que teve teve um sonho na presença de Deus? Ela falou que é uma luz, é um branco, que ela falava para a mãe dela: esse branco não é esse aqui, mãe, é um branco que a gente não consegue explicar. E Jesus colocava ela no colo e era um brilho, e Jesus abraça ela, e no final do testemunho dela, ela fala para a mãe dela: mãe, eu quero voltar para lá. É uma presença, né? Mas muitos multiplicaram mulheres, muitos saem da presença de Deus, né? Primeira, cuidado com a desobediência à palavra de Deus. Esse livro aqui, ó, o rei tinha que ler todos os dias, está dizendo aqui, todo dia, a mesma coisa. A gente lê a Bíblia todo dia. Eu mando lá o presente diário, né? Mas não é uma dificuldade, né? Eu tiro pelos meus alunos lá do devocional, né? Às vezes vai fazer em cima da hora, no dia, né? No dia do devocional, né? Tá lá, não, tem a semana inteira. Eu falei isso para eles: vocês têm a semana inteira, um versículo, 2 versículos. Olha como a gente é. Aí a gente vai perdendo a presença de Deus, né? Vai perdendo, vai saindo da presença de Deus. Multiplicar ouro, ler a lei todos os dias, desobediência no casamento, né? A mulher não é submissa ao esposo, o esposo não ama a mulher, né? Como essa submissão não é para o homem esmagar a mulher. Quando Paulo fala lá em Efésios, né? Para a mulher, vós mulheres sede submissa a vossos maridos, né? Mas ele também disse para o homem, né? E vós maridos, amai a vossa esposa e dá a sua vida por ela, como Cristo deu para a igreja. Você tem que morrer pela sua esposa. Olha, eu falei outro dia aqui, cadê a Mary? Eu falei: eu morro de amor por você, Mary, né? Então a gente tem problema no casamento por isso. Não há esse encaixe, né? A desobediência, um fica querendo medir força com o outro. Namoro, né? Não cristão, como eu falei agora há pouco, vai dar problema lá na frente, irmão. Quantos casamentos hoje é problemático porque a pessoa desobedeceu os seus pais, aí depois a pessoa está na igreja, mas o marido não está, ou vice-versa, e sofre. Você vai ver lá atrás, né? Não obedeceu a palavra, que não era para ter buscado um jugo desigual. A Bíblia fala que você se converteu, a sua esposa, o seu esposo não é crente, a Bíblia fala que você abençoa ela e ela abençoa você. Mas tem gente que está na igreja, conhece a palavra, mas vai buscar lá fora, e quando vê, toma na cabeça, né? Desobediência de pais aos filhos, né? Desobediência no reino de Deus, né? Desobediência amado ministerial. Muitas vezes a gente desobedece a Deus e a gente vai sofrer quando a gente não obedece a palavra de Deus, né? Quando a gente não cumpre. São pequenos passos, né? Ou são pequenas rachaduras que vai fazer ruir um grande edifício. Cuidado, você tem sido desobediente à palavra de Deus, desobediente aos pais, desobediente às autoridades, né? Desobediente ao seu líder espiritual. Muitas pessoas às vezes pedem conselho ao pastor, e o pastor, quando fala, não obedece. Porque às vezes quer ouvir aquilo que a pessoa quer ouvir, né? E às vezes o pastor fala a verdade, aí a pessoa sai da igreja, não quer saber.
vai ter consequências, né? Tem consequências. Você tem perdido a presença de Deus, irmãos? Você tem perdido o Shekinah de Deus? Obedeça a palavra de Deus, meu amado. Busque a palavra de Deus. Multiplique para você boas ações. Multiplique para você boas obras. Ah, pastor, mas as obras não salvam. Verdade, mas o salvo faz boas obras. O nosso galardão no céu vai ser por aquilo que nós fizemos ao próximo aqui na terra. Você está ofertando R$22 comprando um panetone. Você está abençoando. Ah, pastor, eu não vou lá não, lá na Cracolândia, trabalhar com drogado. Mas você está indo lá, através da sua oferta. Deus levantou os irmãos lá, que estão lá, na linha de frente, trabalhando com os drogados, trabalhando com dependente químico. Não é brincadeira. Mas a gente pode ir orando por eles, ofertando, né? Porque missões se faz assim, né? É indo, é ofertando e é orando. Esse ano que vem nós vamos... Já conversei com o pastor Randall, que é o promotor de missões aqui em Guarulhos. Eu falei, olha, o ano que vem a gente vai estar querendo envolver a igreja em missões. Nós temos que fazer alguma coisa, irmãos, pelos perdidos, né? Essa é a missão da igreja, é alcançar os perdidos. E Deus quer usar quem? Eu e você, orando por missões, contribuindo por missões. E se Deus quiser, Ele pode levar você também. Eu conheço a história de um missionário que ele foi chamado com 80 anos, Lester Samuel. Aos 80 anos ele foi levantado para missões e foi para missões. Morreu nos campos missionários. A irmã Rita Mateus, né, que foi para as tribos indígenas em Tocantins com mais de 50 anos e ficou lá até 70 e poucos anos. Deus usa quem Ele quer, amém? Mas Deus usa os disponíveis. Então, segundo cuidado para a gente não perder a presença de Deus. 1 Reis capítulo 11, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. O segundo cuidado que nós devemos tomar é com a insensibilidade. Não seja insensível à voz de Deus. Amém, irmãos? Não seja insensível à voz de Deus. Salomão, por causa do pecado, ele foi ficando insensível. A injustiça foi entrando no coração dele. 1 Reis capítulo 9, ele troca lá uma cidade chamada Cabul, né, que significa como nada. Ele pega bastante madeira do rei Irão, né, e ele passa a perna no rei Irão. Então a pessoa, quando está insensível à voz de Deus, ele vai trapaceando, vai ficando malandro, né? Vai vender o carro, dá uma maquiada ali, vai fazer uma coisa, né? É a lei do gesso, né? O importante é levar vantagem em tudo, né? Eu levar vantagem, o outro, problema dele, né? Quando eu dava aula para uns jovens e adolescentes num projeto da Prefeitura de São Paulo, uma vez o jovem falou assim: ah, professor, eu vi cair o dinheiro de uma pessoa, eu fui lá e pisei em cima, e quando a pessoa saiu, eu peguei para mim. Aí eu falei: isso é furto. Aí ele: não, achado não é roubado. Eu falei: mas você viu de quem caiu? Se você viu de quem caiu, você furtou. Aí ele: é assim? Eu falei: o Senhor vai te cobrar isso, né? A mão do Senhor vai vir sobre você, se não em vida, mas quando você morrer, isso está registrado no DVD de Deus. E lá na presença de Deus Ele vai colocar no telão. E você vai passar um carão, porque não tem nada coberto que não seja revelado na presença de Deus. Aí ele falou: puxa, é assim mesmo. Mas e quando é crente? Crente enrolão, crente enganador, né? Vai perdendo a sensibilidade, né? Vai tirar a carta de motorista, dá o quebra. Não pode, irmãos. Eu vi esses dias agora
agora recente. Ah, mas se... Eu vi a pessoa falou assim, eu dei o quebra na época minha lá. Aí eu falei, mas você já dirigia? Já dirigia. Você sabia dirigir? Sabia. Mas falaram para mim que se não desse o quebra, eu não passava. Eu falei, mentira isso. Porque a mesma pessoa falou para mim também, que se eu não desse, eu não passaria. E eu desafiei ele, né? E ele falou, se você passar, eu vou na sua igreja. Ele sabia que eu era pastor. Eu falei, então tá combinado. Ele me levou para fazer o teste, me deixou lá para o examinador vir fazer o teste. Ele, antes de descer do carro, ele falou, e aí, Ivo? R$600. Aí eu falei, não. Falei para você que eu não ia dar o quebra. Olha, o diabo, né? Vai tentando. É uma pequena rachadura. E ali estava um testemunho. Ele sabia que eu era pastor, mesmo se ele não soubesse, mesmo que eu fosse um irmão. E aí ele desceu do carro e o examinador entrou, um senhor. Aí ele falou, você está tranquilo? Eu falei, tô. Aí ele falou, fique em paz que você vai passar. Eu falei, amém, eu creio nisso. Aí eu fui, fiz tudinho, né? Quando terminou, eles chamaram lá o instrutor para pegar o carro, né? Porque aí você desce e ele entra. Aí ele falou, era Gopouva, tira o carro, tá aprovado. Ele entrou dentro do carro assim, olhando para mim. Aí eu falei, agora você vai na minha igreja. Nunca veio. Mentiroso, né? Eu honrei, né? Eu disse que ia passar e não ia dar o quebra, mas ele nunca veio aqui, né? Olha como o diabo é. Então, não perca a presença de Deus por nada, né? Confia em Deus, né? Se você estiver confiante em Deus e fizer a sua parte. Tem gente que dá o quebra que não vai nem nas aulas, né? Vai lá pôr só o dedo agora e vai embora, aí não vai passar mesmo. Mas Deus vai cobrar se é cristão, né? Você não tem que fazer isso. Então vai indiferença, né? A gente fica indiferente, acomodação, né? As coisas temporais preenchem o lugar, pecado, né? Vai trazendo essa frieza. Foi o caso de Salomão, irmãos, e é o caso de muita gente hoje, né? Tem perdido a presença de Deus, porque tem perdido a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Amém? Está na igreja, mas está longe, né? Está na igreja, mas está pensando em outras coisas. Hoje mesmo é um desafio para os irmãos aqui, ó, né? Se concentrar na palavra. Eu estava pensando aqui nos irmãos e pensando num culto que eu participei uma vez. E o missionário que veio trazer a mensagem, ele tinha 5% de audição. E na hora que ele vinha trazer a mensagem, o som da igreja, uma igreja muito grande, parou, não teve jeito. Aí o que é que teve? Não tinha microfone. Toda a igreja lá, os irmãos que estavam, teve que vir todo mundo para frente. E ele não tinha uma voz muito forte. E a gente ficava ali tentando captar a voz dele. Ele não era a voz do irmão Juarez, né? E o Espírito Santo falou comigo, a voz do irmão Evanô. Vai. Ele falava igual o irmão Evanô. E a gente bem perto, ele falou, vem mais para perto, vem mais para perto. E o Espírito Santo falou comigo, eu queria que vocês tivessem na mesma sintonia que ele, porque ele não escuta direito. Então vocês agora estão vendo como meu servo me serve lá no México, com audição quase zero. E a gente se sentiu como ele ali. Deus fez isso para a gente se sentir igual a ele, sensibilidade, igual aquele missionário. Mas foi um culto tremendo. Deus falou com a gente ali tremendo. Você tem perdido a presença de Deus, perdido o Shekinah? Não deixe de perder a sensibilidade pela palavra de Deus, né? Mesmo em meio a um barulhão desse, mesmo em meio a essa... Fala, Deus, fala comigo. Eu não sei porque esse barulho hoje aí. Se fosse a igreja já tinha vindo aqui, né, irmão? Feito vieram antes. Se fosse a gente, meu Deus, né? Já vinha aí, já tinha chamado a polícia pra gente. Mas nós somos a igreja.
Terceiro cuidado, irmão, para a gente não perder a presença de Deus. Versículo 5 aí, e o 7 e 8, né? Porque Salomão andou em seguimento de Astarote. Sabe quem era Astarote, irmãos? Astarote era uma deusa da sensualidade. O culto a ela era orgia sexual. Existia as prostitutas cultual. Né? Lembra em Corinto que as mulheres andavam de cabelo raspado? As mulheres que seguiam, era Diana em Corinto, que é mais ou menos como se fosse Astarote dessa época. Tinha as prostitutas cultuais, mais de 1000 mulheres, elas andavam na rua e tinha relação sexual com os homens. E quando elas começam a se converter, aí Paulo fala para ela: olha, vocês vêm na igreja, mas use o véu, que é o que a congregação cristã pegou essa doutrina, mas de forma errada, né? O véu era enquanto o cabelo delas cresciam, porque senão elas ainda seriam confundidas como prostitutas, elas estavam se convertendo, entendeu? Então mas eram prostitutas cultuais. Salomão, irmão, viu 2 vezes a presença de Deus. Gededias, amado do Senhor, sábio. Esse homem agora estava cultuando Astarote, a deusa da sensualidade, a deusa da prostituição. Esse homem agora estava indo na escola de samba do carnaval, andando com a rainha da bateria lá. Tem igrejas hoje que se orgulha, né, de ter a maior bateria gospel e vai no carnaval, dizendo que vai evangelizar, que nada. Perdendo a presença de Deus, perdendo o Shekinah, carna gospel tem aí. Irmãos, né, eu estou dando glória a Deus que muitos prefeitos aí estão suspendendo o carnaval. Nós estamos em luto, o Brasil está em luto, mais de 600.000 mortes, e a gente quer ir festejar. Aí depois a gente fica falando, como que a gente quer que a mão de Deus, né, quer o favor de Deus, se nós cultuamos Astarote, Moloque, que era o Deus. Moloque é de onde vem o nome Moleque. Quando se fala esse Moleque, sabe por que vem esse nome? Era ofertado crianças para o Deus Moloque. Ele tinha um buraco na barriga dele, e era colocada criança viva numa chapa, e ali eles viravam e a criança caía dentro. Deus Moloque, Deus Moleque, porque ele pegava as crianças. Salomão, homem de Deus, estava fazendo isso, construiu essas estátuas lá em Jerusalém. Por isso que você que está em pé, cuide para que não caia, né? Não caia nisso. Idólatra. Idolatria não só é você se ajoelhar diante de uma imagem. A gente idolatra tanta coisa, irmão, né? Tem gente que está idolatrando candidato político aí, de direita, de esquerda. Eu não vejo esse mesmo entusiasmo com Jesus. Eu não vejo crentes, né, que vão para Paulista, vão não sei para onde, quer seja de um lado, quer seja do outro, mas não vejo esse crente com a camisa Jesus é a única esperança. Não vejo. Eu não vejo esses crentes dizendo, jovens crentes, vai na rua, né? E crentes mesmo, porque eu conheço muitos. Eu não vejo dizendo assim, eu quero ir para missões, eu quero ser um radical da África. Perdeu a presença de Deus, colocou um ídolo, tirou Jesus do trono do seu coração e colocou um ídolo, um homem, quer seja o candidato da situação ou outro qualquer. Nós não devemos colocar ninguém no lugar de Jesus, ninguém no lugar de Jesus. Salomão era um homem de Deus, e eu tenho visto muitos homens que eram homens e mulher de Deus, hoje totalmente aí defendendo ideologia de gênero, defendendo o casamento homossexual, que a Bíblia condena, não sou eu que estou falando. Pastores, irmãos, Salomãos, que perderam a presença de Deus, né? Idolatrando, né, teologias do inferno. Nós estamos vivendo os últimos dias, amém?
no final do tempo, o amor de muitos esfriaria. Sexta-feira eu fui convidado para estar numa igreja e a gente foi falar numa campanha que era conexão, livramento e milagre. Mas Deus mandou eu falar para a igreja lá. Talvez eles estivessem esperando que eu falasse, abra a mão, né? Agora vem um milagre. Eu falei do maior milagre, né? Lucas capítulo 10, quando os discípulos vão lá, fazem milagres, pessoas são curadas, demônios são repreendidos, eles voltam alegres na presença de Jesus, falam: Senhor, em teu nome nós expulsava demônio, em teu nome curava, em teu nome. E Jesus fala para ele: olha, não se alegrem só por isso, não se alegrem, mas a alegria de vocês é porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. 10 homens foram curados de lepras, um só voltou para agradecer. Sinais e maravilhas não quer dizer que o homem é crente. Lembra que Jesus falou? Nos últimos dias, pessoas vão chegar diante de Jesus, quando Jesus voltar, vai dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônio, Senhor, em teu nome eu curei, Senhor, em teu nome ressuscitei. Jesus vai dizer: aparta-te de mim, que eu não te conheço. Sinais e maravilhas não quer dizer que a pessoa é crente. O crente é aquele que o nome está escrito no livro da vida, é aquele que não perdeu a presença de Deus, ou que se perdeu, se arrependeu. Salomão se arrepende, irmãos. Glória a Deus, né? Deus é um Deus de misericórdia, amém? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e ela não tem fim. Glória a Deus por isso, né? Porque eu, pecador, né, eu me arrependo, né, e Ele me perdoa, né? Só que Ele amargou as consequências do pecado dele. O profeta fala para ele aqui: olha, do teu reino não vai ser rasgado enquanto você estiver vivo, né? Ele era um rei ali, e quando ele morre, o filho dele assume o reinado, e é dividido o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul, e é dado 10 tribos, a parte maior vai para um servo dele, para um escravo, uma pessoa que servia a ele, por amor de Davi, por amor daquele que foi fiel. Deus honra a nossa fidelidade, amém? Deus honra, irmãos, se você se manter fiel, não é? Deus anunciou a punição a Salomão, mas por causa de Davi, o reino de Davi é perpétuo. Então a mesma coisa é comigo e com você. Mas Salomão se arrepende. Aí a gente vai lá para Eclesiastes, né? Ele já na velhice ele escreve lá, e ele fala no primeiro capítulo de Eclesiastes ali, ele fala que tudo é vaidade, né? Tudo é vaidade, vaidade de vaidade, né? Ele já no fim da vida dele, né? Tudo é vaidade e aflição de espírito, porque ele conquistou todas as coisas. Ele falou: eu comi de tudo que é bom do meu serviço, do meu trabalho. No capítulo 2 ele fala de todas as obras do que fez. Mas a conclusão da vida de Salomão, ele diz assim: fora de Deus, fora de Jesus, fora do Shekinah de Deus, tudo é vaidade e aflição de espírito. No capítulo 9 ele fala assim: jovem, ele está velho já, lembra-te do teu Criador o dia da tua mocidade, para quando não chegar os dias que eu estou hoje, né? Ele deve ter feito besteira lá atrás, ainda com vigor, e você não diga: oh, puxa, eu poderia ter dado mais para Deus, né? Mas a conclusão da vida de Salomão é essa: que longe de Deus, tudo é vaidade e aflição de espírito. Não perca a presença de Deus, para que a gente não chegar no final da vida, a gente não dizer: puxa, se arrependeu, glória a Deus, vai para o céu. Mas e os galardões lá, o que a gente fez? Nós não multiplicamos boas obras, só multiplicamos, né? Não tem gente que é assim, só multiplica o que não presta. Nossa, né? Quando chegar diante de Deus, vai ser aquele lá que Paulo fala, né? Alguns vai chegar diante de Deus fumaçando,
né? Quando entra na presença de Deus, os anjos vão estar até com o extintor na mão. O cara está fedendo enxofre, quase que ia para o inferno. O trabalhador da hora 1/10, o ladrão da cruz convertido, né? Quase que ia para o inferno. Mas as misericórdias do Senhor não têm fim. Irmãos, longe de Jesus, vaidade de vaidade, aflição de espírito. Não perca a presença de Deus, principalmente nesses últimos dias. O amor de muitos esfriaria, está esfriando. Sejamos como o apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Guarde a sua fé. Guarde a sua fé. Amém, amados? Amados, o povo quer fazer carnaval, mas também não adianta, né? Presidente proibir, governador proibir, prefeito proibir e o povo ir para a rua. O povo ir para a rua, né? A gente tem clamado aí, tem vindo estão falando de uma quarta onda, né? E a gente está orando para, Senhor, tem misericórdia do Brasil, mas o Brasil quer ir para o carnaval, a gente está em luto. Misericórdia, misericórdia, povo obstinado, de dura servir. Provérbio 29:1 diz: aquele por muito ser repreendido e não baixar a sua serviço será quebrado de repente sem que haja cura. A ira de Deus, lembra que eu falei a semana passada? Deus odeia o pecado, mas também odeia o pecador. Não ama o pecador, não. Deus ama o pecador salvo. Deus ama a gente por causa de Jesus, irmão. Deus ama a gente por causa de Jesus. Deus vai mandar para o inferno o pecado ou o pecador? Os dois, né? Mas se Deus ama o pecador e ama o pecador e odeia o pecado, então o pecador vai ficar no céu? Não. Vai ser jogado todo mundo juntos. E se a nação brasileira não se arrepender, não voltar atrás dessa porcaria desse carnaval, aí a gente vai ver, vai ter consequências, né? A gente está orando para que essa nuvem aí passe por cima novamente, em nome de Jesus, amém? Que a marca do sangue do Cordeiro esteja na nossa casa, na nossa igreja, que passe por cima esse espírito da morte aí, desgraçado, em nome de Jesus. Mas a nação precisa se arrepender dos seus pecados, a nação precisa se humilhar, né? Segundo Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, olha, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Nós estamos em luto, o Brasil está em luto. Quantas famílias perderam pessoas aí? O pessoal quer ir para o carnaval. Quantas famílias, irmãos? Encontrei outro dia uma mulher, eu estava conversando com um rapaz na fila do açaí, e a esposa dela estava junto assim, a gente falando de tudo que aconteceu, quantas pessoas perderam. Ela falou, só a minha esposa aqui perdeu pai, mãe, aí foi falando, ela até saiu de junto assim, com os olhos cheios de lágrimas. Mas tem gente que quer ir para o carnaval. Tem alguma coisa para a gente comemorar? Não tem. Quando eu estava lá na China, em 2019, carnaval de 2020, eu falei aqui. Eu falei, nós não deveríamos ter carnaval em respeito aos nossos irmãos chineses que estão morrendo lá. Mas foi um dos maiores carnaval de rua, São Paulo principalmente. Isso é uma safadeza. Uma falta de respeito, né? Falta de respeito pelas pessoas que perderam seus entes queridos, uma falta de respeito. Mas a mão do Senhor vem sobre essas pessoas.